Deve ser dura a vida de guia turístico em Nova York. Tudo bem mostrar a Times Square, o Central Park, a Estátua da Liberdade. Mas como explicar que há pouco mais de 20 anos, quase todas as regiões da cidade eram completamente diferentes? We really almost lost our cities in the 1960s and 1970s. Everybody had written off urban America. A virada começou nos anos 90 com o prefeito Rudolph Giuliani. Ele implantou a polêmica política da tolerância zero e não poupou os policiais corruptos. 75% do efetivo foi demitido e os novos funcionários orientados a serem implacáveis. A jornalista Lúcia Guimarães lembra bem desta época. O que aconteceu foi um investimento em segurança, que começou até antes do Giuliani, mas o Giuliani leva a fama pela limpeza de Nova York, né? Que era essa filosofia de que você combate todos os tipos de crime para abaixar o crime violento. Então você combate o cara que lava a janela do carro, que quer o teu dinheiro no sinal, e aí com isso você diminui o índice de homicídio. A questão da segurança é fundamental para que uma cidade se torne economicamente mais forte, segundo Kathy White. Considerada uma das maiores especialistas do mundo em urbanismo, ela dá consultoria sobre o assunto a políticos de várias partes do mundo. Comanda o Partnership for New York City, uma organização não governamental que levanta fundos entre o setor privado para financiar projetos do governo. Com base nessa filosofia, veio boa parte do dinheiro usado na reforma de Nova York. In 1988, our organization, which is a business group, and business groups usually don't support tax increases, we supported a big increase in the real estate tax to hire more police. Because our members knew that the most important thing they could do to make this city a great place for business was to have a safe city. A iniciativa privada passou a comprar imóveis em áreas deterioradas, onde havia pouca oferta de transportes. Em troca, o governo oferecia a promessa de melhorar o acesso e ocupar a região. And we started with homeownership housing. Housing that a family could purchase with a small down payment, with a mortgage, a loan. We built housing that had a rental apartment in it. So the owner would live on the first floor and they would have a tenant on the second floor, sometimes two tenants we built for 3 families. So the income from the rent on the house would pay the mortgage. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Dumbo, no Brooklyn. O bairro tinha um dos índices de violência mais altos da cidade de Nova York. O que não mudaria jamais seria a geografia. O Dumbo fica numa das regiões mais bonitas dos Estados Unidos, às margens do rio Hudson. I used to bring bankers up here and the view was the same, but the space was raw and they'd look out the window and see the same view and I was trying to get a construction loan and the banker looks at it and says, well, you know, where's the grocery store? I said, why would there be a grocery store? Nobody lives here, but as soon as people live here, there'll be a grocery store. 30 anos depois, a gente vê de tudo na vizinhança, inclusive algumas das mais badaladas galerias de arte. Para que isso acontecesse, o Alentas oferecia os imóveis de graça a empresários. Isso mesmo, donos de restaurantes, livrarias, supermercados se instalaram sem pagar nada. Assim, a região foi mudando. It took us 20 years to change the zoning to permit legal residential. And we'd been in Soho and NoHo in Manhattan before that. Este é o apartamento em que o empresário mais investiu nas últimas décadas. Só agora, depois de 30 anos, ele foi posto à venda. Aqui no último andar da Torre do Relógio, a gente tem uma vista panorâmica, 360 graus de Nova York, inclusive com alguns pontos turísticos, como a Brooklyn Bridge, a Estátua da Liberdade, enfim,
Manhattan inteira. E ele vale 25 milhões de reais. Aqui o empresário pagou cerca de $60 por metro quadrado. Quem comprar o apartamento pagará 20 vezes mais. No one wanted it. No one wanted it. Nobody wanted it. Banheira com vista para a Estátua da Liberdade, elevador panorâmico entre os 4 andares e 4 charmosos relógios transparentes nas paredes da sala, com vista para a ilha de Manhattan. Talvez tenha sido daquele lado, no Sorro, o começo da mudança. Por que o Sorro virou a meca dos artistas? Porque os artistas viviam em galpões industriais antigos, fizeram deles os seus estúdios e por $300 por mês, exatamente. Quando o Sorro ficou muito chique com as galerias, você tem uma ideia, no final da década de 80, um galerista, um dono de galeria, pagava $100 mil por mês de aluguel. Aí os artistas foram subindo, chegaram a Chelsea e a cena se repetiu no Meatpacking, que, como o nome diz, era o lugar onde a carne vendida para toda a cidade era empacotada. Hoje é a casa de boates e lojas de estilistas famosos. Movimento parecido aconteceu em Hell's Kitchen, na parte oeste da cidade, e um pouco mais acima, décadas antes, no Upper West Side. Ou seja, pode-se dizer sem medo que a cidade inteira melhorou. Se a gente tivesse que escolher uma única rua para resumir todas essas mudanças, certamente seria a Bowery, que há mais ou menos 10 anos era extremamente violenta e praticamente não tinha comércio algum. Hoje, esta é uma das ruas de maior prestígio na ilha de Manhattan. Para se ter uma ideia de como a região mudou, nossa primeira parada é o Bowery Mission, um centro de amparo a pessoas pobres e moradores de rua. Why it was made in this area? Well, because of the area consisted of the slums, a part of the city that nobody wanted at one point, where the outcasts were cast into the Bowery. A harmonia entre os vizinhos permite que o Bowery Mission continue recebendo moradores de rua no mesmo prédio, perto de letreiros em chinês e de um hotel 5 estrelas. O Bowery Hotel tem quartos luxuosos, porteiros elegantes e uma aparência de prédio antigo, apesar de ter sido construído em 2005. Perto dali fica a loja de John Varvatos, um dos mais conhecidos estilistas de moda masculina da cidade. O jeito elegante e ao mesmo tempo despojado custa caro, mas tem mercado certo. O espaço foi um lugar histórico para as bandas de rock. Over the years, that changed, and eventually it changed so much that the club, CBGB's, closed down and was closed for about 1.5 to 2 years. And finally, John came along and said, "This is ridiculous. This place needs to be seen. People need to be able to come in, and even though the club is gone, you know, people should be able to come in and feel the spirit and feel the rock and roll vibe that was once here, because it's just so legendary." Há outras homenagens ao antigo clube de rock no Bowery. O chefe Daniel Boulou abriu ali um restaurante com o nome de DBGB. Há também o New Museum, que nos anos 70 era conhecido por abrigar artistas de vanguarda. Mudou de endereço em 2005 e fez da Bowery a Rua da Arte Contemporânea. There's no doubt that the investment we've made over the last 40 years in New York City, in building a safe city, investing in a great infrastructure, cleaning up contaminated sites and rebuilding them, all this investment in housing, community development is more than paying off.